A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. E estamos aqui para mais uma videoaula da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista Betel. E antes de começarmos a lição, eu quero pedir a você que não é inscrito, que venha se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, dar o like, viu? Deixe seu comentário, é muito importante para nós. E você que já é inscrito, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, eu tenho certeza que você tem sido abençoado através dessas aulas que a gente tem ministrado aqui, tem falado um pouquinho da palavra de Deus e compartilhado o conhecimento com os irmãos. E hoje nós estamos aqui para a nossa segunda aula, é verdade, segunda aula do ano de 2022. Nós estamos no primeiro trimestre e eu vou mostrar aqui a capa da revista, como eu sempre faço. Olha aí, que revista bonita. O tema da revista é Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento e restauração e manifestação da glória de Deus. Semana passada a gente fez aqui um contexto sobre a chamada do profeta Ezequiel, como que ele foi chamado para ser profeta. E hoje, na segunda lição, nós vamos aprender aqui sobre o profeta e seu desafio no cumprimento da missão. Se você ficar comigo até o final, eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado, porque vai aprender a palavra de Deus. Vamos para o texto áureo. O texto áureo diz assim: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Ezequiel 3, verso 1. Verdade aplicada, o discípulo de Cristo deve estar consciente de seu chamado para anunciar a todo mundo a mensagem do Evangelho. Olha só, os objetivos da lição: mostrar a estratégia divina para o profeta Ezequiel. Segundo, ressaltar a importância de profetizar em meio à crise. Terceiro, destacar que o profeta deve visar a vontade de Deus. Texto de referência encontra-se no livro de Ezequiel, claro, né? Capítulo de número 3, verso 10, 11, 14 e 15. Diz assim, vamos ler o texto de referência? Disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer e ouve-as com teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouça, quer deixe de ouvir. Verso 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Aleluia. Verso 15. E vim aos do cativeiro, em Tel Abibe, que moravam junto ao rio de Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmo no meio deles. Aleluia. Introdução da revista, da lição, diz assim: o profeta não tem a missão de agradar ninguém, eita glória, mas suas palavras devem edificar, consolar e exortar. Ezequiel advertiu os cativos, mas também pronunciou palavras de restauração e libertação para o povo. Queridos, nessa segunda lição, nós vamos estudar um pouquinho sobre o profeta no exílio. Na primeira lição, nós estudamos sobre a chamada do profeta Ezequiel em meio ao exílio, e agora nós vamos estudar um pouco sobre o desenvolvimento desse ministério profético dentro do cativeiro. E nós sabemos que Ezequiel ele foi levado, como nós vimos na lição passada, para a Babilônia, ali cativo pelo rei Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, Judá, e levou todos os israelitas cativos. E não foi fácil ali para Ezequiel desenvolver ali o seu chamado de Deus diante dos cativos que ali estavam, da nação de Israel, porque os israelitas foram considerados como casa rebelde, como o povo que não se arrependia dos seus pecados e obstinado de coração e que pronunciavam palavras que feriam. Então,
Já vemos aqui nesta introdução que não seria fácil o ministério de Ezequiel, como não é fácil o ministério de nenhum profeta de Deus, um profeta que verdadeiramente faz a vontade de Deus, sabe do que ele vai passar e tem consciência do seu chamado e sabe os obstáculos que ele vai ter que enfrentar. E neste primeiro ponto, nós falamos sobre o profeta no exílio. E vamos para o tópico 1.1. Mas antes de nós ir para lá, vamos ler um pouquinho aqui da introdução. Mas é preciso fazer do jeito que o Senhor ordenou, dentro da sua palavra, sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Então, aqui na introdução, o escritor da revista já traz esta mensagem, que o verdadeiro profeta de Deus, ele não deve se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Ou seja, ele tem um alvo, ele tem uma ordenança de Deus para profetizar. Então, ele tem que seguir à frente, avante, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque fazendo assim, com certeza, ele falará em nome do Senhor e somente aquilo que o Senhor Jeová lhe ordenar. E para trazermos aos dias de hoje, não é diferente conosco. Temos que ter convicção de que fomos chamados por Deus, aqueles que têm um chamado para fazer a obra de Deus na terra, para levar o evangelho, tem que ter convicção do que ele vai passar e que não deve se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas seguir ao alvo, seguir para frente, o alvo que é Cristo e a propagação do evangelho, amém? Vamos para o tópico 1.1. Essa lição é maravilhosa, irmãos. Ezequiel ficou atônito por 7 dias. Vamos ler aqui? Após as visões ao chamado de Deus, a revelação quanto à mensagem a ser anunciada, as características do público, Ezequiel se sente triste e pasmo. Expressão pasmada indica espanto, indica medo, indica que o profeta estava atordoado e sofrendo perturbação diante do que tinha visto e ouvido da parte do Senhor. A reação do profeta demonstra que ele estava bem consciente sobre a grande responsabilidade de ser o mensageiro da palavra de Deus em tempos tão difíceis. Meu querido, o que você tem feito em momentos difíceis? Você que é profeta de Deus, você que tem um chamado do Senhor, o que você tem feito? Você tem se escondido? Você tem colocado a culpa nos outros? O que você tem feito? Você tem desesperado? Você tem ficado com medo? Mas o profeta Ezequiel, ele ficou aqui, sim, preocupado, porque Deus havia revelado a ele como o povo era. O povo era considerado casa rebelde e ele sabia da barreira que ele ia enfrentar para profetizar no meio daquele povo, mas ele não recuou. Mesmo quando ele recebeu a mensagem, ele ficou atônito, ele ficou até preocupado, mas depois o profeta entendeu de que Deus era com ele e que ele precisava fazer o chamado do Senhor. Então, nos dias de hoje, sabemos que nós temos enfrentado crise, dificuldade, que estão vindo ao nosso encontro. Os tempos são difíceis nesses últimos dias e a igreja, os profetas de Deus, não podem recuar, não podem se desviar nem para a esquerda nem para a direita, precisam avançar na propagação do evangelho, precisam avançar para levar a mensagem em nome do Senhor dos Exércitos, a mensagem do evangelho que é o Cristo Jesus ressurreto, que morreu ao terceiro dia, ressuscitou e está aí à disposição da humanidade para estender a mão com a sua graça salvadora, para que toda a humanidade que assim se voltar a ele venha a ser salvo e alcançar o céu. Amém? Então, diante da dificuldade das crises, nós que somos profetas do Senhor, não devemos recuar, não. Nós sabemos que vamos passar dificuldade, mas olha a diferença aqui do ministério de Ezequiel. O Espírito levantou ele e o levou. Então, está aí a diferença de quando o Espírito de Deus nos levanta e nos leva ao público-alvo, às pessoas que estão precisando de que Deus venha nos usar para levar a mensagem do Evangelho, para falar a palavra de Deus. Então, existem muitas pessoas aí que ainda não têm o chamado, não foram chamados com esse ministério profético e sai pelo mundo afora aí, falando coisas que Deus não ordenou, falando coisas que Deus não falou. Cuidado, muita responsabilidade, profetizar em nome do Senhor, porque devemos falar somente aquilo que o Senhor nos ordenou, porque haveremos
de dar conta de cada palavra que nós viemos liberar em direção às pessoas. Então, o profeta, ele tinha esse diferencial, ele foi levantado e foi levado. Meu desejo é que você seja levantado e levado pelo Espírito de Deus para você profetizar em nome do Senhor dos Exércitos. O profeta Ezequiel, ele não foi conduzido pela emoção, e não pela emoção ou pelos status, porque o profeta de Deus, ele não pode profetizar na emoção. Ele precisa estar consciente de que recebeu uma mensagem de Deus e que essa mensagem é verdadeira, e ele precisa ter convicção do que ele está falando, porque ele vai estar falando em nome do Senhor dos Exércitos. E o verdadeiro profeta, ele não está em busca de status, de posição elevada. Ele está em busca de fazer a vontade de Deus e falar somente aquilo que o Senhor lhe ordenou, a autêntica mensagem da palavra de Deus. Amém? Então, você, profeta de Deus, que foi levantado pelo Espírito e levado até as pessoas, saiba que você tem grande responsabilidade. Sabemos que nos últimos dias tem se levantado sim, muitos falsos profetas que dizem estar falando em nome do Senhor, mas profetizam coisas para massagear o ego das pessoas, para trazer algum benefício próprio. A profecia, ela não deve ser para beneficiar o profeta, mas tem que ser para agradar o Senhor que enviou o profeta até a pessoa que está precisando de ouvir uma mensagem, aquela nação, aquele povo rebelde, aquele povo que está sem esperança, trazer uma mensagem de esperança. Então é para isso que Deus levanta homens e mulheres, para falar em seu nome e não para buscar estrelismo e status, como nós sabemos que existem pessoas que a última coisa que ele quer é fazer a vontade de Deus, ele quer aparecer e ele quer que o nome dele seja levantado, e o último nome que ele quer que se levante é o de Deus. Ele fala o nome de Deus, aparentemente, mas no fundo ele mesmo sabe que está buscando a sua própria glória. Amém? Tópico 1.2, vivendo com os cativos. Muito interessante notarmos que após a profunda experiência registrada no início do livro de Ezequiel, o Espírito Santo levanta e o leva para junto do público-alvo. Vinde aos cativeiros. O Espírito de Deus chamou Ezequiel, vinde ao cativeiro. Perceba que Ezequiel poderia muito bem ter fugido daquele chamado, mas ele obedeceu a voz, vinde. Então, vinde aos do cativeiro. Mesmo estando ali cativo, não poderia fugir das mãos de Nabucodonosor, mas poderia ter fugido do chamado profético de Deus na sua vida, amém? Vamos ver, eu morava onde eles moravam, e tal relato nos faz lembrar o interesse de Deus interagir com a humanidade e revelando a sua palavra, o seu amor e o seu chamado para a comunhão. Então Deus ali sempre tentou interagir com o homem, mesmo o homem tendo caído lá no Jardim do Éden, mesmo o homem estando corrompido pelo pecado, Deus sempre criou situação para interagir com o homem. Mesmo o homem estando no cativeiro, Deus usa ali o profeta para poder interagir com o homem, para poder levar a mensagem de esperança, levar a mensagem de salvação. E não é diferente nesses últimos dias. Nós sabemos que vivemos uma geração mal, uma geração pecaminosa, mas Deus levanta homens e mulheres, porque Deus quer interagir com a humanidade. Deus precisa de mim e de você para levar essa mensagem e trazer o homem para perto de Deus, o pecador, a se encontrar com Deus Santo, para que o pecado seja eliminado. Então a vontade de Deus é interagir com a humanidade. Deus sempre trabalhou desta forma. Deus não abandonou o povo no deserto, não somente tirou lá do Egito e simplesmente largou eles ao léu para sofrer no deserto. Deus acompanhou ali eles e levantou Moisés para conduzir aquele povo e falar a sua vontade através de Moisés à sua nação. Então, saiba que você não é um esquecido por Deus. Deus sempre irá levantar pessoas para interagir comigo e com você. Aleluia! Essa lição é maravilhosa. Está gostando? Já deixa o like aí embaixo, deixe sua pergunta. Seu comentário é muito importante sobre esse assunto aqui, sobre a chamada do profeta aqui e os desafios que ele enfrentou para profetizar em meio ao cativeiro. Amém? Tópico 1.3. Esteve no meio deles um profeta de Deus. O Senhor Deus alerta Ezequiel
que o reconhecimento da ação do profeta enviado pelo Senhor não é determinado, presta atenção, não é determinado pela reação dos ouvintes, mas pela fidelidade do mensageiro, aquele que o chamou e o enviou. E dirás, assim diz o Senhor Jeová. Então, o reconhecimento é natural que nós, seres humanos, tudo que nós fazemos, é bom quando nós somos reconhecidos no nosso trabalho, daquilo que nós administramos. O ser humano gosta de ser reconhecido, mas o profeta que é chamado por Deus, ele não precisa se preocupar com essa questão de reconhecimento, porque em determinadas situações, Deus irá usar para trazer palavras difíceis, palavras que vão confrontar, e muitas vezes o trabalho do profeta não vai ser reconhecido. Por quê? Quem vai reconhecer o trabalho do profeta é Deus, mediante a fidelidade do profeta a Deus. Porque quando eu sou fiel a Deus, eu obedeço a palavra do Senhor e recebo a mensagem de Deus e transmito ela literalmente como o Senhor me ordenou, com certeza, irmão, eu não vou ter compromisso com o homem, eu vou ter compromisso com Deus. Então eu vou falar a verdade. Talvez o homem não vai me reconhecer, o meu ministério profético, mas Deus que está no céu e tudo vê, que sonda os corações, com certeza, irmãos, a sua fidelidade vai trazer o reconhecimento de Deus em sua direção, porque foi Deus que te chamou, Deus que te capacitou e Ele que te enviou para esta grande obra. E com certeza, irmão, o reconhecimento virá do Senhor. É bem verdade que muitas pessoas fazem sim a obra de Deus, mas vivem buscando o reconhecimento humano, vivem brigando para que o homem venha lhe reconhecer. Amados, eu te convido a fazer a vontade de Deus e saber que quem reconhece o teu ministério é Deus. É o Senhor que conhece a tua vida, sabe do teu andar e com certeza Ele não vai te deixar desamparado e Ele tem galardão para você sim. Não o homem, mas Deus tem um galardão para lhe entregar. Amém? Então, independentemente do que o povo querer ouvir ou não, Ezequiel seria movido pela convicção de ter o chamado por Deus, ter sido chamado por Deus e ter recebido uma mensagem para ser proclamada e ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, independente do reconhecimento humano, o profeta precisava entregar a mensagem de Deus, porque o profeta tem que ter convicção de que ele vai estar no meio do povo, mas ali ele vai ter um diferencial para levar a palavra de Deus. O profeta ele sabe, assim como está escrito aqui em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, o apóstolo Paulo lhe advertiu Timóteo acerca dessas questões da fidelidade e o zelo pela pregação. Nós precisamos ser fiel a Deus na pregação da sua palavra, porque nós sabemos que também nós vamos enfrentar dificuldade no desenvolvimento do ministério, mas temos que ter convicção de que Deus é que vai nos honrar, Deus é que vai nos abençoar, porque a melhor bênção vem do Senhor. Aleluia! O verdadeiro profeta, ele sabe que ele foi chamado por Deus e que ele não precisa estar correndo atrás dessas coisas. Deus é que vai dar, no final, a vitória a ele, em nome de Jesus. Então, como é que nós reconhecemos o verdadeiro profeta? É aquele homem, aquela mulher de Deus que não está preocupado com a repercussão do que ele vai dizer em nome do Senhor. Ele está preocupado em agradar a Deus. Então, o verdadeiro profeta, se ele pudesse escolher, ele não estaria naquela posição, porque ele sabe quanto é difícil desenvolver o chamado de Deus, mas ele é levantado e levado pelo Espírito Santo de Deus, que o conduz até o seu público-alvo para levar a mensagem. Tá, irmãos? Venha o que vier, Deus é comigo, Deus é contigo e vamos seguir avante levando a palavra do Senhor. Aleluia! Tópico 2. Eita, já estamos no tópico 2. Aleluia! Como lidar com os sentimentos e emoções? Num contexto de exílio, revolta, indiferença, mensagem de rebeldia, revelações de grande impacto, e de se imaginar o feito produzido na mente, na emoção e no sentimento de Ezequiel, de ter sido desafiado, deve ter sido desafiador o exercício do ministério profético num tempo de circunstâncias tão adversas. Aleluia! Então, como lidar com sentimentos e emoções? Sabemos que Ezequiel, com certeza, ele estava triste, estava ali
poderia estar desanimado, porque é natural o homem, quando ele está passando por um processo de exílio, um processo divino, de Deus, ele está passando por um juízo, é automático, é natural que a gente imagina que Deus nos esqueceu, ficar cabisbaixo e achar que estamos derrotados. Mas o profeta Ezequiel, ele não se deixou levar por esse sentimento. Ele, no meio do cativeiro, em meio à circunstância diversa que ele estava vivendo, ali junto, ali com o povo de Israel no cativeiro, ele se levantou para profetizar em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o homem e a mulher de Deus, nós temos que saber lidar com as emoções, saber lidar com os sentimentos. Não que nós vamos ser duros de coração, não vamos ter sentimento, não. É que nós temos que saber diferenciar o sentimento do chamado de Deus. Por quê? Se eu for ser levado somente pelo sentimento e pelas emoções, irmão, com certeza terá momentos que eu não vou ter coragem de pronunciar em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Eu vou ficar assim retraído, com medo de ferir uma pessoa amiga, uma pessoa da família, alguém que com certeza no meu convívio, que eu gosto muito dessa pessoa. Se eu for ser deixado pelo sentimento, eu vou deixar de pregar a palavra com autenticidade. Então, nós temos que ter cuidado, não ferir ninguém com as palavras, mas também não se deixar levar pelas emoções e deixar de pregar o evangelho. Por que muitas vezes Deus precisa levantar outras pessoas de fora para conduzir a palavra a um amigo, um parente nosso? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos perto dessa pessoa e pela convivência não temos coragem ali de falar a verdade, falar a palavra para que aquela pessoa venha a ser liberta. Tópico 2.1, o confronto com a verdade. Esse ponto aqui ele é importante, porque o profeta ele teve que confrontar algumas situações dentro do cativeiro. Como eu mencionei na lição passada, é normal o confronto da verdade com a mentira, porque os israelitas viviam na prostituição, no adultério, na idolatria, na apostasia, longe de Deus. E com certeza, irmão, quando o profeta Ezequiel trouxe uma mensagem de confronto, que a verdade veio à tona, com certeza ela causa uma revolta das pessoas. E muitas pessoas, quando são confrontadas com a verdade, cada um tem uma maneira de reagir. Aqui o escritor coloca o exemplo de Caim. Quando Deus recebe o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim, de vez de cair em si, né, e reconhecer que ele estava errado, que ele precisava melhorar o sacrifício, precisava entregar o melhor para Deus, o que ele fez? Ele foi e matou o seu irmão Abel, para fugir daquela situação, daquele confronto. Quando João Batista, usado por Deus ali, pregou para Herodes, dizendo que ele havia pecado em ter tomado a esposa do próprio irmão, ter cometido adultério, Herodes não reconheceu que João Batista estava ali trazendo uma verdade. Herodes foi confrontado, e ao ser confrontado, ele achou por bem mandar decapitar ali João Batista, mas criou uma situação e ele ali resolveu decapitar João Batista. Para quê? Para resolver o problema dele. Mas, na verdade, ele não reconheceu de que Deus havia usado João Batista para dar uma mensagem ali para ele. E ele, com o seu poder, a sua autoridade ali de Herodes, de rei, ele achou por bem resolver a situação da sua própria maneira. Quantas pessoas, ao ser confrontadas com a verdade, elas tendem a ficar com raiva, revoltado com o profeta, com a pessoa que trouxe a mensagem, dizendo que essa pessoa trouxe uma mensagem dura, de que está falando coisas que não é verdade, na verdade é verdade. Mas a pessoa que não quer reconhecer de que ela está errada e precisa se voltar para Deus. O próprio Cristo, trazendo um ensinamento aos seus discípulos, ele mencionou isso. Ele diz, olha, vocês vão enfrentar injúria, perseguição, comentários maldosos por causa do comprometimento com o Senhor. Então, o comprometimento do profeta com Deus, com certeza, irmãos, ele vai confrontar com as pessoas que não querem compromisso com Deus, que não querem renunciar ao mundo, que não querem deixar o pecado. Então, quando essas pessoas são confrontadas, é natural que elas apelam. Elas nos atingem, nos atacam, nos perseguem com comentários maldosos. Pessoas vão para redes sociais comentar e falar coisas que não devem. Por quê? Porque não aceitam a verdade. Então, mas eu convido você, mulher, homem de Deus, continue pregando a verdade, porque Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então,
se a pessoa se encontra com a verdade, com certeza, irmão, a mentira vai ter que cair por terra quando a pessoa dá lugar. Porque aonde a verdade chega, a mentira tem que ir embora, em nome de Jesus. Porque Satanás é o pai da mentira. E quando o homem de Deus, a mulher de Deus, chega com a mensagem de Deus, que é a verdade, porque Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, quando Cristo fala isso, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, quando Cristo fala isso, ele está se declarando como uma verdade. E nós que levamos Cristo dentro de nós, somos portadores da presença de Deus e nós temos que andar com a verdade para que onde nós chegarmos, em nome de Jesus, toda mentira caia por terra para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos para o tópico 2.2. Estamos indo para a metade da nossa lição. Glória a Deus. A esperança por um fio. Existe um ditado popular aí que fala que a esperança é a última que morre. Então, irmãos, a esperança ela não tem que ser a última que tem que morrer, porque Deus é conosco. Deus está conosco. Então, enquanto Deus estiver conosco, sempre alguma situação vai ter esperança. Mas, para os israelitas que estavam ali no cativeiro, acreditando que Deus o havia abandonado, Deus não ligava mais para a sua nação, Deus tinha tirado o seu povo lá do passado, feito promessa e ter feito atravessar o deserto, e depois ele estava ali já na terra prometida, gozando de uma vida boa, mas por andar fora da palavra de Deus, da vontade de Deus, Deus permitiu um juízo, e ao ponto do povo acreditar que Deus não mais se importava com essa nação. Aí Deus levanta ali um profeta para afirmar que era apenas um período que eles iam passar naquele lugar e anunciar que Deus tinha um plano de retorno para Israel. Aleluia! Então, essa é a mentira que Satanás quer disseminar no mundo, de que a pessoa já é pecador, que ela não tem mais esperança, que Deus não liga mais para ela e que o evangelho não serve para esta pessoa. Então, nós como profeta de Deus, precisamos levar essa mensagem de esperança. A esperança em Deus nunca morre. Então, no ditado popular, a esperança é a última que morre, mas nós temos a esperança que cremos que Deus pode restaurar a pessoa e trazê-la de volta, aleluia, para a sua presença e lhe dar uma vida espiritual na qual ela venha viver de maneira digna e gozar dos benefícios espirituais diante de Deus. Então, essa mensagem aí desse ditado popular, quando é confrontado com a palavra, porque sabemos que Deus tem a última palavra, Deus é misericordioso, Deus permite assim a prova, mas quando o homem e a mulher se voltam para Deus, eita glória, com certeza, Deus está de braços abertos dizendo, filho, eu estou aqui para perdoar os teus pecados e sarar a tua terra. Aleluia, se você crê nessa palavra, se você é uma pessoa que talvez esteja sem esperança, que acha que chegou o fim a situação que você está vivendo, eu quero te convidar em nome de Jesus para que você venha se levantar, ver onde você precisa melhorar, ver onde você precisa mudar, se voltar para Deus, se arrepender do pecado que você cometeu, que com certeza, irmão, há esperança para você, porque ainda que uma árvore venha a ser cortada, ainda tem esperança para ela. Há esperança para a árvore que ainda que esteja cortada. Então, com Deus essa palavra não pode prevalecer, a esperança é a última que morre. Não, Deus sempre vai dar a oportunidade para que você se arrependa. Então, era isso que Deus precisava fazer ali dentro do cativeiro, usar Ezequiel para trazer uma mensagem de esperança, aleluia, esperança a quem não tinha mais esperança. Outrora eu andava sem Deus e sem esperança, mas um dia eu tive encontro com Cristo, recebi a mensagem do Evangelho, criei na palavra do Senhor, criei no Cristo que vive e reina para todo sempre, que ressuscitou, que morreu e ressuscitou. E hoje estou aqui para dizer, irmão, em meio ao caos, em meio à dificuldade que nós enfrentamos, eu tenho esperança de que Deus ainda pode restaurar a minha história no tempo certo e na hora certa. Então, irmãos, eu não desisto porque eu tenho esperança em Deus. A minha esperança não está voltada nas coisas que eu vejo aqui nessa terra, nas coisas humanas, nas coisas que são palpáveis. Não, a minha esperança, ela está em Cristo Jesus. Aleluia. 2.3. A advertência de Deus ao profeta. O profeta ficou impedido de falar ao povo, a não ser quando a mensagem vinha do próprio Deus. Mas quando o Senhor falava com ele, era para abrir a boca e dizer assim, assim diz o Senhor, quer ouça, quer deixe de ouvir. Porque, irmãos, aquele povo estava
como o escritor colocou aqui, ó, irascível, ou seja, aquele povo estava propenso tinha facilidade de se irritar. Eram pessoas difíceis de lidar, porque estavam vivendo no cativeiro, estavam de alguma forma revoltados com o Criador, achando que Deus o havia esquecido, e o profeta Ezequiel poderia muito bem chegar com o outro israelita e falar, vai acontecer isso, aquilo contigo. Não, ele só falava na hora de Deus e no momento de Deus, porque quando o homem e a mulher falam no momento de Deus, na hora de Deus, com certeza, irmão, algo de novo acontece, a pessoa é exortada, edificada, é consolada, porque é o momento em que Deus está usando. Quantos homens e quantas mulheres de Deus aí que Deus não está usando em determinadas situações, e eles dizem que estão falando em nome do Senhor. Então Deus traz essa advertência aqui para nós. Devemos abrir nossa boca para falar em nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos o ministério profético, temos que aprender de que Deus fala na hora que Ele quer, quando Ele quer e usa quem Ele quer, mas tudo tem um tempo de Deus. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala a diferença entre o ministério profético e o dom de profecia, irmão. O dom de profecia todos nós podemos ter, e sempre que tiver uma situação, nós podemos falar em nome do Senhor dos Exércitos, segundo a palavra de Deus aqui, ó. Então, todos que falam em nome do Senhor, todos que usam a palavra de Deus, de alguma forma estão profetizando. Então, é o dom de profecia. Mas o ministério profético é dado a alguns que Deus assim se agrada e separa para esse ministério, porque é um dom específico que Deus separou um grupo de pessoas, que pode ser eu, pode ser você, a quem Deus assim desejar. Então, o ministério profético é algo diferenciado, irmão. Você vai abrir sua boca, receber a revelação de Deus, a visão de Deus, e vai falar no tempo de Deus, não no meu tempo. Não chegar em qualquer lugar e estar profetizando aí, o Senhor disse que vai fazer isso, aquilo na tua vida. Irmão, cuidado. Profetize em nome do Senhor quando o Senhor colocar na tua boca a palavra vinda diretamente do trono dele. Aleluia. Então, estamos diante de um perigo. É por isso que existem muitos falsos profetas profetizando mentira, que não está dentro do contexto bíblico, e coisas que Deus não falou, e as pessoas, por não ter maturidade espiritual, acabam acreditando, e no final, irmão, acontece um desastre espiritual. Muitas pessoas estão aí caídas, longe da presença de Deus, porque deram ouvido a falsos profetas que não estavam profetizando o nome do Senhor, e que muito menos não estavam profetizando no tempo de Deus. Amém? Vamos para o tópico 3, já terminamos o 1 e o 2, aleluia. Estamos aqui indo para o tópico 3, um profeta destemido. Irmão, nós vamos ver aqui que Deus escolheu o profeta Ezequiel porque Deus acreditou que ele desenvolveria o ministério profético dentro do cativeiro sem ter medo, porque Deus ele precisa de homens e mulheres que tenham coragem de levar a sua palavra, que tenham coragem de falar do seu evangelho. Caso contrário, Deus não escolheria Ezequiel, porque Deus ele não costuma trabalhar com covardes nesse quesito de profecia. Ele precisa de pessoas que tenham ousadia para falar, quer ouvir, quer não, seja quem for que esteja no ambiente, seja até o maior dos maiores nos altares. Deus, se usar um profeta, ele com certeza, mas vai ter que profetizar contra o altar, contra a pessoa que está ali fora da presença de Deus. Então, o verdadeiro profeta de Deus, ele precisa ter coragem, irmão. Assim como Deus levantou ali Josué e disse para ele assim, tão somente tenha bom ânimo, ser forte e corajoso, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então, Deus ele conta com homens e mulheres corajosos para fazer a sua vontade, amém? Tópico 3.1. Quem está com a verdade não precisa ter receio de falar, irmãos. Independentemente de as pessoas gostarem ou não, o papel do profeta de Deus é transmitir a mensagem com autenticidade, sem erros nem intransigência. Não podemos ser intransigentes, nós temos que ser autênticos na mensagem que Deus nos entregou. Ou seja, ódio ou agressividade, consciente de que são verdades vindas de Deus. Mas só porque o profeta tem a verdade, ele não pode matar ninguém. A Bíblia diz que quem ama busca sempre o bem, até mesmo quando causa as feridas. Então, por quê, irmãos? Muitas pessoas, elas têm a verdade, elas conhecem a verdade, mas quando elas vão transmitir essa verdade de Deus,
elas transmitem com sentimento de ódio, com sentimento de superioridade, agredindo o ouvinte. Irmãos, quantas pessoas aí estão desviadas, afastadas do caminho do Senhor? Por quê? Muitas pessoas estavam com a verdade, conheciam a palavra, mas ao transmitir essa palavra, essa pessoa de maneira agressiva acabou afastando essa pessoa para longe do evangelho. Irmão, nós precisamos ter cuidado com isso, porque a espada ela corta para os dois lados. Então, você tem que tomar cuidado ao usar a ferramenta que Deus te deu, porque a espada ela tem poder de matar também. Então, a palavra da mesma maneira, tem poder de dar vida, tem poder de matar, dependendo da pessoa que vai usar. Então, nós precisamos aprender a manusear a palavra de Deus. Quantos fariseus nós temos aí dentro das igrejas, dentro das congregações, dizendo quem entra e quem não entra no céu. Irmão, nosso papel não é esse. Nosso papel é pregar a palavra de Deus com amor, com manifestação da graça, porque Cristo veio para manifestar a graça. E nós precisamos copiar o exemplo de Cristo. Cristo, aonde ele passava, independente do lugar, ele pregava com amor, ele pregava sempre com o interesse de trazer esta pessoa para junto dele, para que essa pessoa viesse a conhecer o Pai. Então, quem sou eu e quem é você para pregar a palavra com ódio, pregar a palavra com superioridade, se achando melhor do que o outro? Irmãos, temos que parar com isso. O verdadeiro profeta, ele prega com amor. Mesmo que essa palavra muitas vezes vai ferir a pessoa, mas é uma palavra dura, mas é uma palavra que é colocada com amor, para que essa pessoa venha a ser restaurada em nome do Senhor. Então, muito cuidado, profeta de Deus, ao falar da palavra. Você tem que ter convicção de que você está levando uma mensagem para a noiva de Cristo, para a pessoa que Cristo tem zelo por ela. Então, vamos ter muito cuidado, porque palavras também, elas matam. Aleluia. 3.2, o desgaste do ofício. No exílio, o profeta estava sofrendo na pele as consequências de viver com um povo rebelde e ingrato. Para atender o chamado de Deus, muitas vezes precisamos entrar na fornalha ardente e enfrentar a cova dos leões. Mas de uma coisa podemos ter certeza, Deus estará ao nosso lado. Aleluia. O Senhor Jesus, quando chamou e enviou seus discípulos, disse: deu-lhe poder, mas também avisou que enfrentaria ódio, oposições e perseguição. Então, irmãos, nós temos que ter convicção. Professor, ensine seus alunos sobre o desgaste no ofício ministerial de profeta. Profeta, para atender o chamado de Deus, muitas vezes ele vai ser jogado na cova dos leões, assim como o Daniel foi. Muitas vezes vai ter que ser jogado na fornalha, assim como os 3 jovens foram. E muitas vezes vão ter que enfrentar dificuldade. O apóstolo Paulo foi muito perseguido por causa da pregação do evangelho. Os discípulos foram perseguidos por causa da pregação do evangelho. Mas nós temos que ter convicção de uma coisa: Deus estará sempre conosco durante o ministério que nós estamos exercendo. Ou seja, se você for chamado, irmão, para ir profetizar nos lugares mais perigosos da sua cidade, irmão, se foi Deus que falou para você ir lá levar uma mensagem de salvação, de esperança, pode ir, porque o Senhor irá contigo. Então o Senhor, ele entra contigo na fornalha, entra contigo na cova dos leões para te livrar. Sabe por quê? Porque ele sabe que você falou a verdade. Ele sabe que você não mentiu. Você não ocultou nada do que ele falou. Você falou literalmente aquilo que ele entregou a você, para você ir lá e comunicar a ordem de Deus, o mover de Deus sobre a vida daquela pessoa e o juízo de Deus também. E a esperança sobre a vida daquela pessoa. Então, saiba que você vai enfrentar ódio, oposição e perseguição. Mas Cristo passou por tudo isso e ele não deixou ninguém inocente. Ele mesmo disse aos discípulos que ele ia dar poder a eles, mas teriam que ter convicção de que iriam ser perseguidos. Amém? Vamos para o último tópico. Tópico 3.3. A mensagem de Deus nunca deve se transmitir de acordo com a vontade do povo. Irmão, esse último tópico é algo assim que nós nos últimos dias precisamos levar muito a sério, porque a mensagem deve estar de acordo com a vontade de Deus e as necessidades do povo. Deus sabe qual é a necessidade do povo. Deus, ele sabe, ele sonda e conhece o interior de cada um de nós. Nos nossos dias, as mensagens, nos nossos dias, se a mensagem não massageia o ego das pessoas, o mensageiro não é
um bom profeta, um orador, um pregador, um mestre, principalmente, se não pregar a doutrina da prosperidade e do triunfalismo, alguns ouvintes resistem à palavra de Deus e querem ser apenas ouvintes e não praticantes. Aleluia. Então, o que nós estamos vivendo nesses últimos dias é algo perigoso, é algo que não está na palavra de Deus, porque nós, nos últimos dias, vendo pessoas profetizando da sua própria vontade, da vontade da carne, para massagear o ego do ouvinte. Nós não fomos chamados para massagear o ego de ninguém. É bem verdade que muitas vezes Deus vai trazer uma mensagem de consolo, mas nem sempre a mensagem vai ser para consolar. A mensagem também vai ser para exortar e a mensagem também pode trazer juízo. Então, hoje, em muitas igrejas, se eu for convidado para pregar e levar a mensagem da noite, à igreja do Senhor, se eu chegar lá e não falar algo que as pessoas querem ouvir, algo que as pessoas saem de lá felizes e alegres, eu não sou um bom pregador, eu não sou um bom orador e muito menos não sou profeta de Deus porque não falei algo que as pessoas queriam ouvir. Porque hoje nós vivemos a geração do agora, do momento, eu quero, já, e Deus tem que fazer isso e coloca Deus na parede e faz isso ou aquilo. Isso é muito perigoso, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Deus sabe de tudo, irmão, sabe que você está precisando. Mas o que nós vemos nesses últimos dias é a doutrina da prosperidade e do triunfalismo. Ou seja, se a pessoa ela tem uma casa num bairro mais simples, ela não é abençoada porque ela precisa ter uma casa num bairro nobre. Se ela tem um carro de 20 anos, 15, 20 anos de uso, ela não é abençoada porque ela precisa ter um carro novo, da atualidade. Então, irmãos, tem que parar com isso. O crente que é abençoado tendo um carro novo ou carro velho, ele, se tiver na presença de Deus, irmão, com certeza ele está com a bênção do Senhor. É claro que Deus ele quer o melhor para os seus filhos, Deus ele quer que nós gozamos de bênçãos sobre a terra, mas Deus também tem as suas maneiras de trabalhar. E nós precisamos entender isso. O fato de eu não ter uma casa própria, não ter um carro novo, não ter uma conta bancária gorda, isso não quer dizer que eu não seja abençoado. Então, essa doutrina mentirosa que criou-se em algumas igrejas neopentecostais, de que você precisa ter autoridade financeira para poder ser abençoado, irmão, isso não é de Deus. Isso é a vontade da carne, é Satanás usando de artimanha, usando falsos profetas para trazer mensagem mentirosa ao povo de Deus na terra e às pessoas que estão sedentas por uma palavra. E outra prosperidade que o escritor destaca aqui é o triunfalismo, ou seja, eu tenho que conquistar, eu nasci para vencer, eu nasci para dar a volta por cima. Irmão, existe momento que nós estamos lá embaixo, existe momento que nós estamos em cima, é normal, é natural, nós vivemos em um mundo, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos passar por lutas, por tribulação, perseguição, mas nós também vamos ter vitória, mas nem todos os momentos nós vamos só vencer, não. Então, Cristo ele nos alertou isso. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, nós precisamos estar animados no Senhor, irmão, dependendo das circunstâncias que nós estamos vivendo. A pessoa que... nem sempre a pessoa que está triunfando é a pessoa que está abençoada por Deus. Muitas vezes a pessoa está triunfando fora da presença de Deus, está triunfando porque está trapaceando, está triunfando porque está fazendo algo de errado. Não que a pessoa não precisa, todos nós precisamos vencer. Nós queremos vencer, isso é natural do ser humano, mas o que tem se pregado nesses últimos dias em algumas igrejas, graças a Deus que na Assembleia de Deus, Ministério Campo de Campinas, aonde eu congrego aqui no setor Vila Santa Helena, temos uns pastores abençoados ali que pregam a verdade e que ensinam o povo de maneira correta. Mas nós sabemos que existem denominações, existe congregação que aplica esse tipo de mensagem triunfalista sobre a vida das pessoas, na qual a pessoa não está preparada para passar uma prova. Na primeira dificuldade que vem, ela já acredita que Deus não está mais com ela e que ela é uma derrotada e ela se afasta dos caminhos do Senhor por acreditar que Deus o abandonou. Mas nós precisamos aplicar a verdadeira doutrina. Cristo estará conosco em todas as situações, irmão. Triunfando embaixo, mas nós vamos vencendo e vencendo porque Cristo está conosco. Lembra de Jó? Jó era um homem abençoado financeiramente, era um homem que diante das pessoas estava triunfando, mas um dia Deus permitiu uma provação na vida de Jó, e Jó foi para a lama, foi para a cinza, foi para o pó, mas Deus não havia esquecido Jó. Não, nem por isso Jó era um homem que não era abençoado por Deus. Ele estava assim passando por um processo,
para que o nome do Senhor fosse glorificado. E no final, Deus deu a bênção dobrada, a unção dobrada na vida de Jó, e ele recuperou tudo que ele tinha. Então, irmãos, nós temos que ter convicção de que quando nós estivermos nessa terra, nós vamos passar por luta, mas um dia nós vamos triunfar, sabe onde? Lá no céu de glória com Cristo. Quando o Cristo vier e arrebatar sua noiva, e nós temos um encontro com ele nos ares, aí sim, nós vamos estar triunfando, aleluia. A Bíblia diz que nós vamos retornar com Cristo, aleluia, com poder e autoridade, irmão. Nós vamos vir julgar as nações, aí nós vamos vir triunfando, porque nós vamos vir com aquele que vive e reina para todo sempre. Vamos já estar com corpos gloriosos e, com certeza, irmão, vamos estar sem pecado, vamos estar santificados, vamos estar com veste branca, aí sim, nós vamos estar numa posição triunfante. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, é luta, é provação, é vitória, vem dificuldade, enfermidade, situações financeiras que vêm ao nosso encontro para nos confrontar, mas em nome do Senhor, com trabalho, com dedicação, com fé, com esperança no Deus poderoso, que tudo nos fortalece. Com certeza, eu e você iremos vencer. Eu espero que esta aula não tenha sido somente uma aula qualquer, uma lição qualquer, mas seja algo de Deus para o teu coração, que eu, em nome de Jesus, eu acredito que você aprendeu algo, porque eu aprendi com o profeta Ezequiel hoje, no desenvolvimento do chamado profético, e estou consciente da dificuldade que tenho para levar o nome do Senhor adiante, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo que é Cristo, amém? Quero agradecer a você que ficou até o final, que assistiu a aula conosco. Deus possa continuar te abençoando. Vou continuar orando por você, continuo orando por esse professor aqui, que está aqui pelejando para continuar dando essas aulas. Não é fácil, mas a gente não vai parar em nome de Jesus. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vê, irmãos, se inscreva, comente, compartilhe, dê um like lá para nós, aqui no nosso vídeo, aqui no canal. Deixe seu like aí para ficar bonitinho, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. E aprovando Deus, na próxima semana nós vamos trazer a lição de número 3, que tem como tema Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. Vai preparando teu coração, porque a semana que vem, em nome de Jesus, Deus aprovando, nós vamos ter lição nova. Fique com Deus e até a próxima aula, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Deus abençoe.